Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Bahia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, independente do horário que você está assistindo este vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o atacante Dudu, do time do Palmeiras, que vai ficar aí livre no mercado. Enfim, tem informações importantes para falar sobre ele, informações que não vão agradar a todo mundo, mas indicam basicamente a ambição do Bahia dentro do mercado. Vou explicar para vocês o que é e o que existe em relação a essa situação. Vamos falar também sobre o volante Eric do Atlético Paranaense, que eu falei recentemente aqui no canal, e também vamos trazer informação sobre a nova contratação do Bahia, como vocês já viram, né? O David Martins, meia do América Mineiro, da base do América, tem apenas 17 anos, é o novo contratado do clube. Vou trazer informações em relação a ele, o que, é que ele deve ser dentro desse Bahia e o que, é que deve ocupar, o que, é que deve jogar nesse primeiro momento. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever para ajudar o nosso canal e para que a gente possa voltar a 10 mil inscritos. Quando isso acontecer, eu vou sortear uma nova camisa do Bahia aqui para vocês. Então vamos já começar com o que interessa, que é sobre contratações, falando sobre o David Martins, meia do América Mineiro, que o Bahia oficializou na tarde de hoje a sua contratação. Como eu já disse anteriormente em vídeo aqui no canal, ele chega para compor o time sub-20 do Bahia, mas vai ser observado no Campeonato Baiano. Ele vai disputar o time com o time sub-20 que vai disputar o Campeonato Baiano profissional, lembrando que a categoria de base sub-20 do Bahia vai estar disputando o estadual e o sub-17 disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o David Martins, pelo valor que vem investido, é óbvio que vai ser monitorado, é óbvio que vai ser observado pela diretoria e também pelo técnico Rogério Ceni, que vai estar em Girona treinando o time na pré-temporada, mas óbvio que vai estar acompanhando os jogos e observando o garoto. Ele chega para ser talvez uma das maiores contratações da base do que o Bahia já fez em toda a sua história, girando ali na casa dos milhões a valor da contratação dele. Ele foi destaque no time do América Mineiro, importante destacar isso aqui, campeão sub-17, campeão também sub-20 com o time mineiro. Ele foi um jogador que sempre chamou muita atenção, jogando pelo meio campo, também jogando pelas beiradas. Ele pode fazer diversas funções e até por isso vai ser observado em quase todas elas no campeonato estadual. É importante fazer isso, é importante dar esse tempo para ele, para você saber se ele tem nível ou não, para pelo menos compor o time ali de relacionados no Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores obviamente não, até porque o ritmo é um pouco diferente, né? Você jogar na base, profissional, é complicado você sair logo da base e já ir direto pro profissional, ainda mais em um nível muito alto, então é importante para ele dar esse início, pelo menos, de Campeonato Baiano, para ele pegando o ritmo, até para ver se vai ter condições de atuar no Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste principalmente e Copa do Brasil. Gosto bastante do nome, como eu já falei para vocês em outras oportunidades, a gente não tem muito material até para observar o jogador, até porque ele nunca fez uma partida como profissional, por exemplo, no América Mineiro, apenas base, mas pelos vídeos que a gente viu, por tudo que a gente acompanhou do David, ele é um cara diferente, ele é um cara que tem futuro, e não à toa o Grupo City enxergou como uma oportunidade de contratação. Não mais assim se discutindo se vale a pena, se não vale a pena. O que é mais importante a gente destacar aqui é como o Grupo City está observando o meio ali da categoria de base, basicamente em todo o Brasil, em toda a América Latina, e fazendo essas contratações. Essas contratações são muito importantes. É importante você ter scouts que conseguem observar o jogador ali ainda na fase bruta mesmo de formação, em clubes menores, com valor um pouco acessível, para quando você colocar aqui no time, fazer os testes, colocar as observações, fazer com que ele cresça, ele possa ser vendido depois por um valor muito maior, e aí o clube consegue lucrar com isso. É o perfil de trabalho, é como o Grupo City trabalha, e essas contratações não vão parar. O David foi a primeira, mas provavelmente nos próximos anos a gente deve ter cada vez mais investidas do tipo jogadores que venham ali das categorias de base de outros clubes do Brasil, jogadores que não estão no holofote, isso ajuda bastante na valorização do atleta. Quanto mais ele está no holofote, mais caro ele se torna, ou seja, mais distante ali da mídia, ele fica mais barato. No caso do David foi a mesma coisa. Se o Bahia trouxe pagando o valor que pagou, é sinal de que tem futuro, é sinal de que o Grupo City enxergou e observou nele um potencial muito grande de evolução. Por isso a contratação, por isso disputando o Campeonato Baiano. Agora vamos falar sobre o volante Eric do Atlético Paranaense. Já noticiei para vocês aqui esses dias, inclusive no canal, falando sobre essa situação, e eu tenho mais informações para trazer para vocês sobre o volante do CAP. Vamos lá. O Atlético Paranaense caiu para a segunda divisão, e eu noticiei aqui no canal que o Atlético Paranaense vai fazer algumas vendas até para enxugar folha e até fazer dinheiro também para a disputa da Série B. Uma coisa que está acontecendo, o Eric, ele não vai ser uma das prioridades de venda do Atlético Paranaense na próxima janela de transferências. A informação que eu pude apurar para trazer aqui para vocês. O Eric, ele não é inegociável, porém, dentro do Atlético Paranaense, eles entendem que o Eric é um ótimo jogador para a disputa da Série B. Acham que vai ser muito importante na equipe que querem montar, no perfil de jogo e tudo mais. Então, o Eric só vai sair numa proposta que agrade o Atlético Paranaense. O que parece que vai acontecer é, os clubes que estão interessados, que são Bahia, Atlético Mineiro e Internacional, precisam desembolsar um bom valor para contratar o jogador. Algo que não vai ser fácil, não vai ser um jogador que o Atlético está desesperado para vender e tudo mais. Essa situação provavelmente não vai acontecer
acontecer com o volante do Eric, com o volante Eric do Atlético Paranaense. Como eu falei para vocês, se eu não estou enganado, tem contrato até 2025, até 2026. Não é algo muito distante disso. Ou seja, vai ter que pagar uma compensação financeira, não vai poder assinar um pré-contrato ou esperar um contrato acabar para poder trazer o jogador. O Bahia já demonstrou interesse por diversas vezes na contratação dele, não foi agora, já sinalizou o empresário para saber condições de negócio, para saber interesse também do Eric, aonde quer jogar e tudo mais. O Eric vê com bons olhos essa saída do Atlético Paranaense, ele sabe que tem mercado dentro da Série A, ele sabe que tem clubes ali como Bahia, como Internacional, que vão disputar a Libertadores da América interessados na contratação do jogador, e até pela valorização, até pela carreira, é muito mais importante ele estar num clube que vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A Libertadores do que estar na segunda divisão. Convenhamos, apesar do Atlético ser um grande clube, ele poder escrever o nome da história provavelmente no ano que vem, conseguindo o título da Série B. Por mais que seja um pouco cedo para a gente falar sobre isso, a gente sabe que é praticamente certo que isso vai acontecer no ano que vem, o Atlético vai conseguir retornar pelo investimento, capacidade, camisa, enfim. Então vamos aguardar nessa situação o que vai acontecer. Nos próximos dias o Bahia deve tomar uma decisão se vai fazer uma proposta ou não. Isso ainda não aconteceu. Existe o interesse, existe o monitoramento, mas ainda não existe uma proposta oficial e formal. O que vai acontecer nos próximos dias é justamente isso, essa tomada de decisão se o Bahia vai agradar o Atlético numa proposta, numa eventual proposta que for fazer, e se esses valores vão ser condizentes com a realidade. O que a gente está vendo no mercado é cada vez mais inflacionado. O Isidro Pita é um exemplo muito bem claro que eu venho trazendo aqui no canal. 38 milhões pela contratação do paraguaio é um valor praticamente real. Assim, não existe você pagar 38 milhões na contratação daquele cara. Não é que ele não tenha nível para jogar aqui no Bahia, não é que ele não seja bom o suficiente para valer esse valor. É um valor muito exagerado, assim, 20 milhões, 25 milhões até vai. Agora, 38 milhões de reais é muito irreal. Dentro do que vale, dentro do que é o jogador, não tem nem condições. E sobre o atacante Dudu, eu queria trazer uma informação muito importante para vocês aqui no canal, mas antes eu queria desde o início falar uma coisa muito importante. Não é porque eu estou trazendo o nome do Dudu aqui, não é porque eu estou citando o jogador que eu estou praticamente colocando ele no Bahia ou inventando informações como muitas pessoas pensam. Eu sei que a maioria não pensa dessa forma, mas eu gosto de destacar nesse período de janela de transferências porque as pessoas confundem muito. Eu quero explicar desde o início, contextualizar essa história para vocês, para todo mundo conseguir entender o que de fato existe nessa situação, para que não fiquem criando notícias falsas e tal, e acreditando em coisas também falsas que outras pessoas acabem postando por aí. Vamos lá. O que é que existe desde o começo? O Dudu estava praticamente acertado com o Cruzeiro no meio do ano e ele desistiu do negócio e continuou no Palmeiras. Agora, em fim de contrato, o Cruzeiro segue interessado na contratação do jogador e ele é muito alvo do Cruzeiro para a próxima temporada. E o jogador também vê com muito bons olhos esse retorno ao Cruzeiro. Tem a parte também da formação dele ali, que na base do time mineiro, tem a relação também com o Alexandre Matos e tudo mais. O Cruzeiro vê com muito bons olhos e o próprio atleta também. Esse negócio deve acontecer nas próximas semanas. A tendência hoje é que o Dudu seja jogador do Cruzeiro, mas segundo o Júnior Leal, o Bahia monitorou o jogador, sondou a situação do atleta. E eu posso confirmar aqui para vocês que isso aconteceu. Foi informação minha também. O Bahia monitorou, procurou saber informações sobre o atacante Dudu, mas esse monitoramento não significa que vai se transformar em proposta ou não significa que de fato o jogador vai vir para o Bahia. Eu acho muito difícil o clube conseguir atravessar a situação do Cruzeiro nesse momento, pela relação que tem do Dudu com o clube mineiro, pelos valores que estão sendo cogitados de salário, luvas e tudo mais. Eu acho muito difícil o Dudu abrir mão do Cruzeiro para vir para o Bahia. Não que o Bahia não tenha uma camisa pesada, o projeto esportivo, não é nada em relação a isso. É os valores que o Cruzeiro está disposto a pagar o Dudu, que na minha opinião são muito altos, pelo que ele não consegue entregar já há algum tempinho, e não é só por isso, né, mas também pela idade e tudo mais, tempo de contrato. Eu acho muito difícil o Bahia abrir mão do seu teto salarial e de gastos também para fazer uma investida dessa, e eu acho muito difícil o Dudu trocar a base do Cruzeiro ali e tudo mais, tudo que ele já viveu por lá e toda a situação que envolve com a torcida, para vir para o Bahia nesse momento. O Bahia é muito difícil para o clube conseguir atravessar a negociação, praticamente impossível. Não vou dizer que é impossível, porque, enfim, não vou cravar nada. A gente sabe que no futebol brasileiro a gente não tem esse poder, as coisas mudam o tempo todo e muito rápido, mas a tendência é essa, que o Dudu seja alvo não, ele é alvo do Cruzeiro, ele vai para o Cruzeiro, muito provavelmente, e o Bahia não terá chances nessa negociação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o gostei, que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever, que é mais importante ainda, para que a gente possa chegar a 10 mil inscritos o mais rápido possível e assim acontecer o sorteio. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, produtor de conteúdo do Meu Bahia.